Olá, eu gostaria de falar rapidamente sobre como nós vamos avaliar a leitura. Vocês sempre vão ler, antes de assistir o vídeo, um capítulo de livro, algum texto relacionado ao assunto. E essa leitura vocês vão fazer inserindo comentários no texto. Então, a avaliação dos comentários vai ser feita da seguinte forma. 0 pontos. Não demonstra leitura cuidadosa do texto. 1 ponto. Demonstra leitura cuidadosa do texto, mas nenhuma ou quase nenhuma interpretação do texto. 2 pontos. Demonstra leitura cuidadosa do texto e boa interpretação do texto. Então a ideia é que vocês leiam o texto, capítulo da semana, ou um texto relacionado ao assunto, e que exista, inclusive, interação entre vocês. E vocês vão deixar esses comentários no PDF. Eu vou mostrar daqui a pouco como isso será feito. E também a ideia é de que vocês façam uma leitura cuidadosa do texto. E que a leitura de vocês seja avaliada através de critérios que, ainda que tenham certa objetividade, ainda tem uma certa subjetividade. Mas vamos lá, então. Esses são os 3 critérios. Eu vou mostrar para vocês como isso seria avaliado no material de física, por exemplo. Então, digamos aí que você tem um texto de leitura sobre momento e força. Aí tem um comentário aqui, de uma pessoa A. Estou surpreso que a força está sendo introduzida tão tarde no texto. Normalmente é um dos primeiros conceitos a ser introduzido. Então isso seria avaliado com 0, porque não mostra nenhuma preocupação com a leitura do texto. É um comentário só para dizer que comentou. Aí um comentário sobre, por exemplo, que forças são manifestações de interações. Quer dizer, você pode destacar aqui uma parte do texto e fazer o comentário. Então tem 3 comentários sobre a mesma parte do texto, para você verificar a diferença na qualidade dos comentários. A pessoa A. Se não existe interação, existe força. Então, nesse caso, seria avaliado com 1, porque indica uma leitura superficial, mas nenhuma interpretação do texto. Não faz correlações com outras partes do texto, e etc. Isso indica que é uma leitura não cuidadosa. Quando você está fazendo uma leitura cuidadosa, você consegue fazer conexões entre as diferentes partes do texto. A pessoa B diz, eu penso que há alguma sorte de interação. Isso aí, então, a pessoa, quer dizer, só repetiu aquilo que já está escrito no texto e acabou. Então, 0 pontos. Agora, a pessoa C diz, eu concordo, que parece fazer sentido. Quer dizer que existem forças são manifestações de interações. A primeira lei de Newton diz que objetos em movimento tendem a permanecer em movimento, objetos em repouso tendem a permanecer em repouso, a não ser que atue aí uma força sobre eles. Uma vez que isso é verdade, então a força é necessária para criar uma mudança. Uma ação é necessária de fora do objeto e, portanto, deve existir uma interação entre duas coisas. Quer dizer, aqui a pessoa, ela dá uma explicação para a coisa. Ela começa a unificar os conceitos. A primeira lei de Newton, a interação entre forças e etc. Ou seja, esse é um comentário nota 2. Uma qualidade nota 2. Os comentários de vocês, às vezes, poderão ser perguntas, mas perguntas bem elaboradas, e que podem ser respondidas, e essas respostas vão ser avaliadas também. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra situação. Vocês podem ler com calma depois o destaque em amarelo.
Mas a pessoa E ali comenta, ó, eu não entendo o conceito de força. Então, isso não demonstra nenhuma leitura cuidadosa do texto. Simplesmente dizer, não entendi, quer dizer, o que você não entendeu? Qual é o conceito especificamente você não entendeu? Por que você não entendeu, etc. Então, aí começa a ficar um pouco mais interessante, né? Então, aqui nós estamos avaliando perguntas que podem ser colocadas no texto, tá? Então, é uma forma de nós avaliarmos as perguntas. Daí o próximo. Eu não entendi o conceito de força. Por que é um vetor? Pensei que vetores tivessem ambos, direção e magnitude. A força não é somente uma magnitude? Então isso demonstra somente uma leitura superficial do texto, que provavelmente a resposta está bem óbvia em outra parte do texto. Tá? Então, mas tudo bem. Foi a pergunta mais bem elaborada que a primeira. Finalmente, a próxima pergunta. Isso significa que o momento e a força são linearmente proporcionais? Opa! Aí sim. Então, teve uma interpretação do texto, tem uma dúvida ainda, mas tem uma certa unificação daquilo que está sendo lido. Então, essa seria uma pergunta avaliada com nota 2. Eu deixei no outro slide, onde vocês podem ver como pode acontecer essa interação. Nos comentários, vocês podem depois ler de forma mais cuidadosa. Além da qualidade dos comentários, que será avaliada, também será avaliada a quantidade. Você precisa, no mínimo, comentar 3 vezes. Tá? Então, 3 comentários, nota 2. 2 comentários, nota 1. 0 comentários. Aliás, menor que 1 comentário, 1 ou menos, 1 ou 0, 0 pontos. Nós vamos avaliar também a distribuição dos comentários, se os comentários foram feitos ao longo de todo o capítulo. Então a ideia é ver se você leu o texto todo mesmo. Então, 2 pontos se os comentários foram distribuídos ao longo do texto, 1 ponto se eles foram distribuídos ao longo de metade do texto, e 0 concentrados em uma parte do texto. Isso não quer dizer que você precisa comentar qualquer subitem do texto, não quer dizer de todo isso, mas quer dizer que você leu o texto todo, você tem um comentário mais ou menos no início do texto, mais ou menos no meio e mais ou menos no final também. Então a distribuição dos comentários ela será avaliada. Então isso será feito para cada capítulo. Para cada capítulo onde eu mencionar que nós vamos avaliar ali a leitura. Vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, nessa semana, vocês vão ler, preparar para a próxima aula, que é o planejamento pré-experimental. Então, se vocês forem lá no Class, está escrito ali, ó, leia o capítulo 22 do livro, do Bertolt Axel e Lewis. Então, vocês vão abrir o texto. Vão clicar uma vez, aí vai aparecer essa tela aqui. E depois, então, vocês vão clicar nos 3 pontinhos ali na parte superior direita e vão pedir para abrir uma nova janela. Abriu uma nova janela. E daí vocês vão fazer aqui a leitura do texto. Então, se você chegou numa parte e você gostaria de fazer um comentário, você simplesmente clica aqui, ó, adicionar um comentário. Você clica aqui, de repente seleciona aqui uma parte do texto que você achou interessante e vai escrever seu comentário. Blá, blá, blá. Adicionar o comentário. Olha lá, ficou lá. Então, se você quiser editar, você pode vir aqui editar o comentário. Se quiser excluir, achou que não ficou bom o comentário, você pode excluir. Salvo engano, se tiver uma outra pessoa olhando aqui, pode vir clicar aqui e responder esse comentário. Então, aí seria a interação entre vocês. Se alguém deixou uma pergunta ou teve uma dúvida,
ou coisa desse tipo, vocês mesmos podem ir respondendo, e isso será avaliado. Quer dizer, será avaliado, digamos, você ser um bom samaritano, você ajudar uma pessoa com uma dúvida que ela teve. As próprias dúvidas ou respostas serão avaliadas também, mas essa é uma forma interessante de vocês interagirem entre vocês. Então é assim que nós iremos avaliar a leitura de vocês pré-aula, antes da aula. Beleza? Então eu desejo que vocês tenham uma ótima semana.